Olá pessoal, tudo bom? Bem, hoje eu estou aqui para terminar uma sequência aí que eu comecei, né, falando das diferentes classes, digamos assim, né, dos termoplásticos, elastômeros, e ficou faltando a parte dos termofixos, né? Então hoje eu estou aqui para falar disso, tá? Colocando aqui como primeiro slide, né, lista de exercícios sobre termofixo. Por que está assim? Está assim porque é exatamente essa forma que eu abordo na disciplina que eu leciono, né? Como é uma disciplina introdutória, né, de 90 horas que eu dou sobre esse assunto, né, fica muito difícil você falar, né, de certos polímeros ali de maneira a não ser complicada, digamos assim, para os alunos, porque a gente tem que falar toda essa parte introdutória mesmo, né, de estrutura, de composição, né, de vários aspectos ali de polímeros básicos que ainda não se tem noção, né, no curso que eu faço, que eu dou, dentro do curso que eu dou, né, é, é o primeiro contato mesmo dos alunos com esse tema, né. Então, para você tentar falar de alguns exemplos, né? Como eu falei para elastômeros, como eu falei para termoplásticos, né? E descrever de repente com textos grandes, aí fica um pouco difícil, né? Então eu tenho essa forma de abordagem, né? Com perguntas ali, meio que focando em certos pontos principais, né? Mas não deixa de ser. Eu tenho que enfatizar, né, a importância de se ter já esse direcionamento, né, de buscar alguns pontos mais importantes sobre cada material ali que a gente está falando, né, e deixar de ter aquele conceito mais leigo, isso aqui é uma resina, aquilo ali é um endurecedor, que, claro, mesmo que sejam, a gente tem que ter uma noção do que está por trás disso, né, que aspectos, né, vão fazer com que um dado material seja chamado de endurecedor, outro seja chamado de resina, né? Então, essa forma que eu dou tem esse objetivo aí. Tá? Então, eu vou direcionar mesmo para as perguntas como eu falei. Eu vou colocar aqui, nesse formato aqui, para começar a primeira pergunta, né? Inicialmente, eu vou colocar a tela toda, como está aí. Então, a primeira pergunta é o seguinte: os termofixos correspondem a que percentual do mercado de produção de polímeros, né? Então, uma consulta feita de um certo tempo para cá e renovei recentemente essa pesquisa aí, né? Você vai ver que está ali girando em torno de 15 a 20% do mercado, tá? A produção de termofixos em relação ao total de polímero produzido. Então, não sei se de repente com outra fonte isso aí pode mudar, mas é esse valor aí que eu tenho, né? E já tenho há bastante tempo esse valor e andei consultando bem recentemente isso e ainda bate essa faixa aí de 15 a 20%, tá? Uma outra pergunta aqui, colocando... escreva os monômeros usados na síntese da resina fenolformaldeído. Então, essa é uma das resinas que eu destaco, né? Então, eu escolhi uns 3, 4 ou 5 aí, tipos de resina, né, para descrever aqui, né? E coloco como primeira a resina fenolformaldeído. Daqui a pouco a gente vai entender por que isso, né? Então, aí está o monômero chamado de fenol e o outro formaldeído, né? E a gente vê aqui que... eu acho que a pergunta foi só essa, né? Escreva os monômeros. Então, pronto, os monômeros são esses, tá? Fenol e um formaldeído, tá? Segunda pergunta, terceira pergunta, né? Qual o subproduto gerado nessa reação, né? Então, aqui tem uma indicação, né, do que acontece inicialmente, né? Então, como se dá a reação, né, do fenol com formaldeído, né? Então, aqui nessas posições, né, orto e para, o formaldeído ele é adicionado, né? Então você vê que aqui tem uma troca, né? O hidrogênio do fenol ele sai, né? E se posiciona, digamos assim, junto ao oxigênio, né? O oxigênio inicialmente tinha uma dupla acoplada ao carbono, né? E agora passa a ser uma ligação simples, ou seja, se inicialmente era uma espécie de carbonila, né? Agora passa a ser uma hidroxila, tá? Então, o que ocorre inicialmente são essas adições aí, ok? Ou seja, os grupos derivados do formaldeído, eles vão meio que
digamos assim, se pendurando, digamos assim, nessas posições que eu falei aí do fenol, tá? Orto e para. Tá? Agora a pergunta é, que subproduto é gerado, né? O detalhe é o seguinte, quando esse composto aqui, por exemplo, que exatamente derivado da reação, né, como eu falei, de uma adição aí do aldeído ao fenol, como eu mostrei nesse slide anterior, né, então esse produto aqui é exatamente o próximo, né, e ele encontra de repente uma outra molécula de fenol ali, então ele pode, por exemplo, se adicionar a essa posição aqui, né, na posição orto aqui. Então no momento que ele adiciona, aqui pode ter uma liberação de uma molécula de água, né? Então, pode ter não, ocorre uma liberação de uma molécula de água. Então a pergunta foi, qual o subproduto gerado nessa reação? Então, eu queria exatamente buscar essa resposta aí, dizer que a água é o subproduto dessa reação de síntese da resina fenolformaldeído. Tá? Não é toda a reação ali que vai acontecer a liberação de uma molécula de água, e sim depois que há uma, digamos assim, uma segunda etapa aí, né, em que o formaldeído vai reagir lá com ou outro grupo desse mesmo, ele pode reagir com outro grupo desse, por exemplo, se esse fenol aqui tivesse um grupo desse acoplado a ele também reagiria, poderia reagir com ele, liberando a molécula de água aqui também, né? Agora seria diferente a estrutura final dessa aqui que está exatamente mostrada. Por quê? Porque aqui teria uma ligação oxigênio, né, interligando, ou seja, formando a ponte entre os dois anéis aromáticos. Enquanto que nesse caso aqui não vai ter, né? Não vai ter o oxigênio aqui depois que essa ligação acontecer aqui, ou seja, quando houver essa liberação da molécula de água aí, tá? Então tem alguns detalhezinhos que a gente poderia adicionar isso, né? O fato de durante digamos assim, a continuidade da polimerização, eu daqui a pouco vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer com isso, que seria a etapa de cura mesmo, né? O fato de durante a etapa de cura ter muitas reações desse tipo aqui, né? E portanto ter liberação de uma certa quantidade de molécula de água, existe uma necessidade de, quando esses compostos são curados, né, de que isso seja feito sob pressão alta, né? Exatamente para fazer, digamos assim, escapar, né, esse vapor gerado aí. E a necessidade também de uma tal degasagem, né, que é a aplicação de pressão e remoção, para que essas moléculas de água sejam removidas, para que não sejam criados defeitos nessa peça polimérica que está sendo endurecida, ou seja, está sendo gerada ali, está sendo reticulada, tá? Então, a cura sob pressão é um aspecto fundamental. Outro aspecto fundamental é o fato disso aqui implicar, né, numa certa contração, tá? Uma certa contração, pelo fato de estar tendo uma redução de massa aí, né? Está havendo uma saída de massa aí no momento que a liberação dessa molécula de água acontece, tá? Para a gente não estirar tanto, porque para ser mais objetivo aqui, vamos para a próxima pergunta, né? Vou colocar aqui inteiro para enxergar tudo. Opa, não sou eu aqui, eu quero ver. Pronto. Quais os dois tipos básicos de resina fenolformaldeído e qual a diferença entre as duas em termos de estágio de cura? Bom, essa resposta aí a gente encontra fácil na literatura, né? Você vai ver lá que... E até os nomes eles mudam de acordo ali com o autor, né? Você vai ver que existe a Resol e a Novolac, tá? E aí, normalmente, para dar um lembrete assim, para os alunos, eu faço até uma brincadeirinha, né? Que eu digo assim, existe o fenol e o formaldeído. E tem a Resol. A Resol é uma dessas resinas. Ou seja, é uma das resinas obtidas a partir desses dois monóides, fenol e formaldeído. Aí eu pergunto, certamente... Quem vai ter excesso de fenol, né? Vai ser a Resol ou vai ser a Novolac, né? Aí pelo nome aí as pessoas tendem a pensar que é a Resol, né? Ou seja, se tem mais fenol é a Resol, exatamente para rimar com o nome, né? Aí eu digo, não, quando você pensar assim vai ser o contrário disso, tá? Então a que tem excesso de fenol é a Novolac, tá? E a que tem excesso de formaldeído é a Resol, ok? Então a diferença, ou seja, na hora que eu faço ali a pergunta, quais os dois tipos, a diferença está associada ao excesso de um dos reagentes, ok? Então uma tem excesso de formaldeído, a outra tem excesso de fenol.
Então, quem tem excesso de fenol? A Novolac. Quem tem excesso de formaldeído? A Resol. Tá? E acho que a outra pergunta foi quanto a estágio de cura, não é isso? Qual a diferença entre as duas em termos de estágio de cura? Bom, basicamente é o seguinte, uma tem um estágio de cura e a outra tem dois estágios de cura. Então, aqui tem um estágio de cura, é a que tem excesso de formaldeído, tá? E a que tem dois estágios de cura é a que tem excesso de fenol, ok? Então, a Resol, que tem excesso de formaldeído, né, ela tem um estágio de cura. E a Novolac, né, que tem excesso de fenol, ela tem dois estágios de cura, tá? Deixa eu ver qual é o slide aqui. Deixa eu fazer aqui, pronto. Ah tá, então como não tem mais essa pergunta, eu já vou dar uma adiantada aqui do que eu quero falar sobre isso. Então, se a gente olhar esse slide aqui, a gente vê o quê? Que esses grupos aqui, por exemplo, como eu estava dizendo, eles são o quê? Os remanescentes da reação do formaldeído, né? Então, no momento que tinha lá um CH2OH e reagiu com um fenol aqui, que tinha um hidrogênio, então liberou um H2O aqui. Então, nesse caso, como eu tinha dito, né, não tem oxigênio, né, nessa estrutura intermediária aqui, tá? Já nesse caso aqui, a gente observa que aqui e ali pode ter o oxigênio, né, intermediário. E um outro detalhe importante é o fato de que tem aldeídos, assim, digamos, resultantes de aldeído nas pontas, tá? Enquanto que nessa outra que eu tinha mostrado anteriormente não tem, aqui são só fenóis, tá? O que tem nas pontas aqui são fenóis, ou seja, são remanescentes do fenol. Enquanto que aqui você tem nas pontas remanescentes do formaldeído. Qual é a diferença? A diferença é que se tem detalhes, ou seja, se tem formaldeído não reagido, ou seja, pendentes aqui, é porque certamente essa molécula intermediária aqui, de tamanho intermediário, ela foi a partir de um excesso de formaldeído na formulação, né? Se ela tem excesso de formaldeído, ela é o quê? Ela é a Resol, né? E essa aqui, como tem só fenol pelas pontas, né, digamos assim, né, porque o formaldeído reagiu tudo aqui, então ela é uma resina obtida a partir do excesso de fenol. Se ela é obtida a partir do excesso de fenol, ela é a Novolac, tá? Aí o detalhe é, será que isso aqui é a estrutura final da resina? Não, aqui é a estrutura dela antes de curar. Então eu poderia dizer que é a estrutura da resina quando a gente compra ela, né? Então, quando eu compro uma resina, ela vem amolecida, né? Claro que ela pode vir sólida também. Você vai encontrar no mercado por aí, às vezes, baquelite sólido na forma de pellet, né? Mas ela amolece se você aquecer. Por quê? Porque quando a gente compra um pellet, a gente quer moldar para fazer uma peça, né? E se a gente quer moldar para fazer uma peça, ela vai ter que ficar líquida. E para ela ficar líquida, ela já não pode ser um termofixo no momento que a gente compra. Ela tem que ainda ser formada, digamos assim, por moléculas independentes, ou seja, ela tem que ser termoplástica ainda. Então, quando a gente compra a resina, ela tem que ser termoplástica. Então, no caso aqui, seria exatamente o que se espera, digamos, do tamanho das moléculas desse termofixo aí antes de curar, tá? Então, se a gente comprar a Resol, ela vai ter excesso de formaldeído, né? Então, se ela tem excesso de formaldeído, ela seria isso aqui, ou seja, você tem ali alguns anéis aromáticos, né? E uma certa quantidade aqui formando cadeias curtas, ou seja, isso não é uma cadeia polimérica ainda, né? Isso são oligômeros, né? Moléculas bem pequenas, né? Se a gente tem excesso de fenol, né? Então você tem a Novolac, né? Então a Novolac seria antes da cura, ou seja, no momento que a gente compra, certamente com esse tamanho aqui, né? O tamanho dessas moléculas, ou seja, desse intermediário aí, depende muito dessas condições de síntese para gerar essas moléculas. Um aspecto fundamental aí está no balanço estequiométrico. Então, se você quiser, isso aqui é explicado, essa questão do balanço estequiométrico, né, é explicado nas aulas sobre polimerização em etapas, né, que eu tenho aqui nos vídeos anteriores, né, que é uma das formas de você conseguir, né, gerar moléculas grandes é pelo balanço estequiométrico, né. Então, se você quer moléculas pequenas, o desbalanço vai garantir isso, né. E como eu estou falando aqui em excesso de um, excesso de outro, já tem um desbalanço já no ponto de partida, né. Então, quando se compra, como eu falei, né, seja na forma resinosa, ou seja, na forma meio fluida, seja na forma sólida,
ela vem termoplástica e lá dentro tem esse tipo de molécula aqui. Aí, ok. Aí eu estava falando, um estágio de cura, dois estágios de cura. O detalhe é o seguinte, no caso aqui que tem excesso de formaldeído, e aí seria a resol, né? Esses grupos pendentes aqui, derivados do formaldeído, quando eles se encontram, ou seja, se uma molécula dessa encontrar outra molécula aqui, ou seja, esses grupos se encostam no outro, eles podem reagir, tá? Eles podem reagir. E é por isso que a gente considera isso de uma resina de um estágio apenas. Porque mediante o aquecimento, a reticulação pode acontecer simplesmente pela reação, né, desses grupos aldeído com outros grupos aldeído de outras cadeias, tá? Formando uma estrutura em rede, portanto, uma estrutura reticulada. Né? Já no caso aqui, como os aldeídos já reagiram e você tem pontas apenas de grupos fenóis, você precisa de adicionar um outro composto, né? E esse composto pode ser aminas, né? Pode ser aldeídos. Você pode adicionar compostos diferentes, né? Para que essa cura seja, digamos assim, ela seja estimulada, ela seja aconteça, tá? Então você precisa de um composto externo, diferente da outra que só pelo aquecimento lá, na presença de catalisadores, a cura já pode acontecer. Então aqui a gente chama de uma cura em dois estágios, tá? Ou seja, aqui tem excesso de fenol, que é chamado de Novolac, é uma resina de cura em dois estágios, exatamente pelo fato de que os formaldeídos, digamos assim, já reagiram, e aí você tem fenóis pendentes, digamos assim, nas pontas, né? E para que a cura aconteça é necessário colocar compostos, né, externos, digamos assim, como por exemplo aminas, como eu citei, tá? Ok? Então esse aí é o um último detalhe que eu falaria da diferença dessas duas resinas, que para curar essa aqui é excesso de fenol, a cura é em meio ácido, né? E para curar essa aqui, a cura é em meio básico, tá? E aí eu fecho essa pergunta aí, né, para não me alongar muito, tá? Ok, então aqui eu já fechei essa parte, né? Qual o nome popular da resina fenolformaldeído? É a baquelite, né? A famosa baquelite, né? E resina fundamental em termos da história de polímeros, né? Por quê? Porque foi a primeira resina, o primeiro polímero totalmente sintético, né, a ser comercializado. Né? Então você vai ver ali que tem uma história, né? Quem buscar um pouquinho sobre a história dos polímeros vai ver um pouco ali falando do Leo Beckland, né? Que ali em torno de 1907 por ali, né? 1907 a 1909, né? Foi assim a partir, ou seja, um intervalo aí entre a descoberta e a passagem desse material como produto comercial, tá? Se você buscar um pouco mais na literatura, você vai ver que existem registros antes, né, de síntese de polímeros, até, por exemplo, PVC, polietileno, né, mas sendo que antes da baquelite eles não eram usados comercialmente. Às vezes foram considerados uma mera descoberta mesmo, científica ali, ou às vezes até por um acidente, né, que às vezes já vi relatos exemplo, de um vazamento de um gás na presença de metais, gerou uma coisa resinosa, gerou uma coisa, né, com às vezes até um caráter de pó, sei lá, alguma coisa assim, né, mas sendo que não passou daquilo ali naquele momento, né, mas não tenha dúvida que isso tudo ajudou, né, para a continuidade aí do desenvolvimento dos polímeros, tá? Mas então, fechando, né, para não me alongar muito, a resina fenolformaldeído, que é chamada de baquelite, né, foi o primeiro polímero totalmente sintético, né, a ser comercializado, tá? Cite aplicações da resina fenolformaldeído. Bom, você poderia citar muito a parte de isolante, né, isolante térmico. Você faz muitos produtos, sei lá, cabos, né, cabos de ferramenta, cabo de panela, né? Tem muita essa parte que se fala, né, em termos de estrutura de telefones, né? Eu não sei como é que se isso ainda é hoje em dia usado nessa área aí, né? Porque tem toda uma evolução, mas até estrutura de transportes eu já vi, né, em alguns livros, né? De trens, por exemplo, eu já vi feito de baquelite, né? E tem umas outras áreas assim que a gente vê, por exemplo, na aplicações da mecânica, o pessoal usa embutimento, né? Pode usar como cola também, né? E vi
Vi também uma aplicação, né, a partir de aluno meu, né, num passado aí, né, na fabricação de refratários, né? Ela tem uma aplicação nisso aí. Então, é um adesivo usado na área de refratários também. Tá? Quais as cargas mais usadas como reforço da resina fenolformaldeído? Bom, aqui eu poderia encaixar também uma outra aplicação, né, pensando na carga. Quando você usa com madeira, que é uma carga bastante usada, o pessoal usa muito para gerar madeira sintética, né? Então seria uma outra aplicação, e aí eu já cito a carga que seria a madeira, né? Ou seja, pó de madeira, né? O algodão também é usado como carga, amianto, né? Mica também é sempre citada, né? Podendo também ter outras cargas tradicionais, tá? Como a própria fibra de vidro mesmo. Bom, então aqui termina a parte de resina fenolformaldeído, tá? Uma última ênfase que eu poderia fazer aqui é essa questão que eu tinha dito, né? Às vezes a gente pensa que aquilo é uma resina, então pelo fato de ser resina, o material vai estar líquido obrigatoriamente. Não, não é obrigado, tá? Você encontra no mercado pellets, né? Sólidos de baquelite, né? Mas no caso ali não tenha dúvida que ainda é um material termoplástico, tá? Normalmente nesse caso o que ela tem? Ela já tem um teor de carga bastante alto, né? Já foi adicionado carga para que agora você só faça a moldagem final, que seria o que? Uma compressão ou de repente uma própria injeção mesmo, ok? Mas aí ele quer fazer e vai ter uma fluidez bastante grande. Por quê? Porque ela é constituída de moléculas pequenas nesse momento ainda, tá? Como eu falei aqui, às vezes são até 5, 6 só anéis aromáticos, tá? Então são moléculas relativamente pequenas, que uma vez que elas superem, digamos assim, as interações intermoleculares, ou seja, elas amoleçam ou fundam, né? Então, nessa situação aí, como as moléculas são muito pequenas, a fluidez vai ser muito grande. Normalmente as resinas têm essa característica associada a elas, né, que é a fluidez na hora de processar. Isso tem um monte de vantagens aí em termos de processamento, ou seja, de esforço necessário, né? Porque o esforço está associado à viscosidade que o fluido apresenta ali, que o fluido tem, ok? Então vamos para a segunda resina agora. Se eu lembrar de mais alguma coisa, depois eu volto, né? Deixa eu ver aqui como é que é. Tá. Isso. Mostra a reação entre um ácido maleico e um glicol, o etileno glicol. Que produto é obtido? De forma geral, as resinas poliésteres são de que matéria-prima? Então, basicamente, o que eu já respondi. Então, quando você reage um ácido com um hidroxila, né, que um glicol seria um composto com duas hidroxilas aqui, então quando isso aí acontece, há a liberação de uma molécula de água, né, e formação de um éster, tá? Então, se isso acontecer, né, ao longo ali de várias vezes, né, ao longo de uma cadeia, então você vai formar um poliéster, né? Isso aí eu já falei, por exemplo, na síntese do PET, do PBT, do policarbonato, né? Já citei isso algumas vezes aí, né? Que é a partir de um diácido com diálcool, né? Então, se a gente pegasse aqui o ácido maleico, eu vou mostrar ainda aqui a estrutura dele, né? Não vou fazer o que eu pedi lá na questão, que é fazer a estrutura, fazer a reação em si, né? Mas aqui seria a estrutura de um ácido maleico, tá? E aqui a estrutura do etileno glicol. Então, no caso do ácido aqui, o que vai ter? Vai ter a liberação de uma molécula de água, né, formando um éster, porque vai ter um C+O mais o O remanescente aqui, né? Na hora que houver essa união aqui, tá? Então vai ser um C+O. Portanto, vai ser a formação de um éster. Então, no momento que esse grupo, por exemplo, se ele reagir com esse com esse, vai se manter aqui, ó, um ácido de novo, e vai se manter a hidroxila do lado de cá. Então, se desse lado aqui encostar um outro etileno glicol, vai ter uma reação. Se desse lado aqui encostar um ácido, vai ter a reação. Mas o que vai acontecer? Vai permanecer na outra ponta um ácido e do lado de cá uma hidroxila, e, portanto, a molécula vai poder se formar, né? Ou seja, o polímero vai se formar. Por quê? Porque eles são bifuncionais aqui, né? Na verdade, isso aqui é até mais do que bifuncional, mas daqui a pouco eu falo disso, tá? Então, a bifuncionalidade aqui, olhando só os grupos funcionais, né, 2 ácidos e 2 hidroxilas, ela garante a formação de uma cadeia polimérica, né? Então, para dar uma fechada nisso aí, mostra a reação. Então, a reação seria a reação de um éster, ou melhor, de um ácido com álcool formando um éster, tá? Que produto é obtido? Um éster
De forma geral, as resinas poliésteres são obtidas de que matéria-prima? Também já falei isso aí. São obtidas do quê? De ácidos ou de álcools, tá? Isso aí, de forma geral, é isso, tá? Próxima pergunta aí. Ah, não, aqui já terminei essa página. O que é uma resina poliéster insaturada, né? Bom, como a aula de hoje é sobre termofixos, né, cabe aqui fazer um paralelo rapidinho com os poliésteres que eu citei na parte de termoplásticos, né? Quais eram os poliésteres importantes ali naquele momento? Eram o quê? O PET, o PBT e o policarbonato, né? Aqueles polímeros ali, eles não têm monômeros insaturados, né, na sua síntese, né? E no caso das resinas, que é o assunto de hoje, né, ou seja, materiais termofixos, no caso da poliéster, isso pode ser citado como uma diferença fundamental, ou seja, de um poliéster termofixo em relação a um poliéster termoplástico. Claro que a primeira grande diferença é o fato de um ser reticulado e outro não, né? Mas, em termos de monômeros, né, digamos assim, dos quais eles são derivados, né, uma diferença fundamental seria o fato de, no caso dos monômeros da resina poliéster, eles terem, alguns deles, um certo percentual ali, associado principalmente aos ácidos, né, de insaturação, ou seja, dupla ligação ao longo da sua estrutura, tá? Ou seja, para resumir, resinas poliésteres insaturadas que estão associados à obtenção de poliésteres termofixos, eles têm monômeros de ácidos que têm insaturação, ou seja, têm dupla ligação na sua estrutura, tá? E essa dupla ligação é que vai possibilitar a grande diferença entre os dois que eu disse, que é exatamente o fato de um ser termofixo e o outro ser termoplástico, tá? Então, no caso aí da dupla ligação, ela vai ser o local em que as reticulações vão acontecer. Então, o fundamental da dupla ligação está associado a isso. Tá? Associado à possibilidade de depois ocorrer uma reticulação exatamente ali e ela passar a ser um termofixo. É exatamente o conceito desse tipo de resina aí. Então, eu poderia responder o que é uma resina poliéster insaturada. É uma resina poliéster que tem dupla ligação, né, que tem insaturação. Agora, de onde vem essa insaturação? Ela vem exatamente daquilo que eu acabei de dizer. Vem dos ácidos, né, que tem duplas, tá? Qual a importância da resina poliéster na área de compósitos, né? Então, aí a gente pode ser bem resumido mesmo e dizer que a importância é uma importância muito grande. Importância muito grande por quê? Porque um volume enorme de materiais compostos é obtido exatamente a partir dessa resina. Que é uma resina que, digamos assim, tem as qualidades, né, que atendem, né, a um mercado grande de materiais compósitos, associado também a um baixo custo. Tá? Então a gente, por exemplo, aqui embaixo eu vou falar disso aí, vamos lá. Como se reticula a resina poliéster insaturada, né? Bom, como eu estava dizendo, e do mesmo jeito que eu tinha falado lá para a baquelite, né, para a resina fenolformaldeído, quando a gente compra essas resinas, né, ela vem numa forma ali pastosa, fluida, no caso da poliéster, né? É muito comum ela vir na forma fluida, bastante fluida na verdade. Né? Vem uns tanques lá, você compra, ou se comprar para usar em laboratório, né? Vem uma vasilha ali de 1 litro, né? Ou mesmo uma mini bombona ali de, sei lá, 20 litros, ou um recipiente de 5 litros, por exemplo, comum você encontrar, né? Ou seja, uma resina bastante fluida. Né? Se a gente der um zoom ali para ver uma molécula de poliéster, vai ser uma molécula pequena, tá? Com alguns meros, ou seja, um oligômero. E esse oligômero, como eu disse, ele vem com insaturações ao longo da sua cadeia. E é nessa insaturação que a cura vai acontecer. Tá? E ela acontece como? Ela acontece exatamente pelo ataque a essa dupla interligando cadeias diferentes.
E como isso se dá? Isso se dá exatamente pelo fato de quando você compra a resina poliéster, quando ela vem lá no seu recipiente maior, que ali dentro vem a resina, em regra vem também o estireno diluído ali. Tá? E o estireno, ele atua não só, digamos assim, como um diluente, que é para dar uma fluidez à resina, ou seja, vai facilitar o processamento, porque a resina pura, digamos assim, só poliéster, implicaria, digamos, numa viscosidade maior, né? Inclusive podendo ser sólida mesmo, né? Sendo que no momento que o estireno está ali, ele dilui essa resina, sendo que o papel do estireno não se restringe apenas a essa diluição. Ele tem um segundo papel fundamental, que ele agir exatamente como agente de reticulação. Assim como o enxofre, né, vulcaniza a borracha natural lá, no caso aqui, a reticulação da resina poliéster ela se dá principalmente com o uso do estireno. Obviamente você pode usar outros tipos, sei lá, o metacrilato de metila também pode ser usado, né? Mas no caso, o principal é o estireno. Então, quando você adquire, digamos assim, um recipiente maior, vamos supor um tanque aí, e vê aquele material fluido ali que a gente chama de resina, ele ali na verdade é a resina poliéster, ou seja, são as moléculas de poliéster pequenas, como eu falei, oligoméricas, junto com o estireno dissolvendo aquilo ali, diluindo, tá? Agora, como é que aquilo ali vai endurecer, né? O endurecimento se dá exatamente a partir de um segundo composto que vem juntamente com a resina, que a gente chama em regra de catalisador, mas na verdade ele é um iniciador de polimerização. Tá? Um iniciador do tipo peróxido. Quem estuda polimerização em cadeia vai entender isso muito fácil. Né? E um peróxido é um composto que tem uma ligação OO, uma ligação fraca. É uma ligação que termicamente, ou seja, em temperaturas baixas, muitas vezes, sei lá, 80 graus por ali, 70, 80, um pouco mais, se você coloca um peróxido numa temperatura dessa, essa ligação OO ela vai ser rompida em radicais, né? Então vai ficar um O ponto lá. Né? E esses radicais, se eu colocar esse material, né, esse peróxido aí, se eu colocar dentro dessa resina uma certa quantidade, então se eu aquecer, no momento que esse aquecimento acontece, o peróxido vai se decompor em radicais e ele vai atacar exatamente aquelas duplas associadas à insaturação que eu tinha falado dos ácidos, né? Então, no momento que ele ataca essa dupla, ele gera radicais, ou seja, porque ele vai se unir a um dos elétrons desemparelhados no momento que a dupla foi quebrada, né? E o outro ponto lá associado ao segundo elétron desemparelhado, ele vai atacar outras cadeias, né? E aí, no caso particular aqui da resina poliéster, vai ser exatamente uma polimerização do estireno acontecendo ali, tá? Então, abre a dupla, gera um ponto reativo e o estireno vai se polimerizar ali. Porque o estireno é um monômero de síntese do poliestireno, né? A gente sabe que um polímero é formado a partir do estireno. Tá? Então é a polimerização do estireno e daqui a pouco o estireno, quando crescer até certo ponto, ele vai, digamos assim, se acoplar a uma segunda cadeia que vai ter um ponto reativo também. Então isso vai acontecendo no material inteiro e vai formar uma rede ali, né? Uma rede de reticulações. Tá? Então, para resumir, seria o seguinte: como acontece a cura da resina poliéster? Acontece pela adição de iniciadores, que em regra a gente chama de catalisadores, né? E os peróxidos são os mais comuns. Esses peróxidos vão se decompor numa temperatura alta, formando radicais. Esses radicais vão atacar a dupla da resina poliéster, e essas duplas elas vão gerar, no momento que elas se quebram, vão gerar radicais ali, pontos reativos, e o estireno vai reagir ali, vai polimerizar, e daqui a pouco ele vai unir cadeias diferentes, tá? E isso vai formar uma rede toda interligada, e isso aí é a rede é o material reticulado, ou seja, é a resina poliéster reticulada, tá? Então, um último detalhe bastante interessante sobre isso, né? Porque a gente sempre tem essa diferença bem nítida, né? Polimerização em cadeia com polimerização em etapas. A polimerização em cadeia está associada a monômeros que têm dupla e a polimerização em etapas está associada a monômeros que têm grupos reativos, né? No caso da poliéster, o que é interessante aí é o fato de ela ser uma espécie de um híbrido, né? Porque no momento que a gente compra a resina, ela já veio, digamos assim, pré-polimerizada, né? Aqueles oligômeros ali não cresceram de graça, né? Foi o cara que vendeu para a gente que fez aqueles oligômeros ali, a partir da reação de grupos reativos, né?
hidroxila com ácido, gerando cadeias de tamanho intermediário. Sendo que ele joga o estireno lá dentro, no momento que ele vende para a gente e a gente vai curar, a cura se dá exatamente com uma polimerização em cadeia. Então o polímero, no final das contas, ele acabou passando por 2 processos. Passou por uma polimerização em etapas antes de chegar para a gente e passou por uma polimerização em cadeia na hora da reticulação, na hora da cura acontecer, na hora do endurecimento, né? Então isso aí é bastante interessante. Então você vai ver, por exemplo, que as resinas poliéster elas tendem a aquecer bastante, né, na hora da cura. E isso está associado exatamente à polimerização em cadeia. Muito típico da polimerização em cadeia a grande exotermia, a grande liberação de calor. Tá? Um outro aspecto, para fechar isso aí, eu não quero me alongar muito, né, é o fato de eu ter dito que a temperatura tem que ser alta para a resina curar. Mas isso, apesar de ser muitas vezes o fato, não é obrigado sempre isso, tá? E também quem estuda um pouquinho sobre polimerização em cadeia vai entender isso. É o fato da decomposição, por exemplo, de peróxidos ou até outros compostos, ela ser catalisada, digamos assim, ou seja, eu posso baixar a energia, digamos assim, de quebra da ligação peróxido se eu utilizar, por exemplo, catalisadores. E aí seriam catalisadores mesmo, né? E não o catalisador que eu chamei de peróxido catalisador, que na verdade ele é um iniciador. Então, se você for ver, às vezes algumas resinas poliéster, elas vêm ali que o pessoal chama um cobalto, veio com cobalto. Né? Na verdade, ele é um composto de cobalto, né? Sei lá, octoato de cobalto, naftenato de cobalto. Né? E esses compostos metálicos aí, eles conseguem gerar radicais a partir de peróxido, mesmo em temperatura baixa. Tá? Isso é o princípio, por exemplo, da polimerização redox. Tá? Quem estudar um pouquinho de polimerização em cadeia vai ouvir falar na polimerização redox, que é exatamente uma polimerização em cadeia em temperatura mais baixa, exatamente porque os radicais são gerados em temperatura baixa, devido, no caso aí, à presença de catalisadores, no caso de compostos de metais, como o cobalto, que eu falei que são os mais comuns. Tá? Voltando aqui para... Pronto, então acho que eu expliquei aqui, né, a reticulação da resina poliéster. Se de aplicação da resina poliéster, usa-se mais reforçado ou não? Bom, usa-se mais reforçado, obviamente. Né? Onde está o grande campo da resina poliéster? Na área de compósitos. Né? Você vai ver na área de transportes, né? De construção de barcos, né? Até peças de avião, né? Na parte de automóveis, você vai ver resina poliéster. Você vai ver construção de tanques, né? Tubulação. Né? Tem uma aplicação muito grande. Tá? Eu trouxe um material aqui para mostrar para vocês. E deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu nem vou abrir não, tá? Eu nem quero também fazer propaganda aqui, que eu não sei se pode. Isso aqui é uma massa plástica, né? Então, quem já fez reforma em pia de casa, né, vai ouvir falar muito em massa plástica. Você precisa colocar ali na hora de colar uma pia, por exemplo, né? E sendo que na hora que você compra essa massa plástica aqui, ela vem com um compostozinho aqui, ó, chamado de MEC, né? Então, o que eu descrevi é exatamente essa história aí. Por um detalhe aqui, se você abrir isso, você vai ver que ela tem uma consistência mais pastosa mesmo, pelo fato de ter uma quantidade de carga muito grande. No final das contas é um compósito, né? Mas se eu abrir aqui, eu vou sentir um cheiro muito forte dessa resina. Né? E essa massa plástica nada mais é do que uma resina poliéster com um teor de carga bastante alto. Tá? E no momento que eu coloco esse tal de MEC-P aqui dentro, isso aqui é o catalisador, né? E o catalisador, que na verdade é o iniciador, né? A gente chama de catalisador, e aqui o nome, tá? Catalisador MEC, né? Sendo que no momento que eu colocar ele aqui dentro, ele vai se decompor em radicais, né? E vai fazer a polimerização do estireno que está presente aqui dentro junto com a resina poliéster. Tá? E o endurecimento vai acontecer pela tal polimerização em cadeia, como eu falei, né? Formando uma rede de reticulações, ou seja, as cadeias de poliéster vão ser interligadas por cadeias de poliestireno. Tá? Então aqui é um exemplo, tá? De resina poliéster que você encontra no seu dia a dia, né? Ou seja, você pode fazer uma aula de repente só com produtos
tão acessíveis para a gente aí, que às vezes a gente quer fazer, né, um mundo, né, tão distante, né, do nosso dia a dia, né, que fazer uma aula, né, um mundo, uma coisa totalmente distante, como se fosse uma coisa inabarcável, né, mas na verdade não é assim. Você vai encontrar no seu dia a dia facilmente, né, exemplos desses produtos que a gente fala, tá? Aplicações, pronto, já citei várias, né? Barcos, né? Colas, como eu acabei de citar, né? Você poderia deixar mais de uma cola, um adesivo, né? A parte de tubos, muito importante, né? Entre outras coisas aí, tá? Então agora vamos para uma outra aqui. Pronto, então eu acabei de falar da resina fenolformaldeído, que é a baquelite, e falei da resina poliéster, tá? E dando de novo uma ênfase, o objetivo aqui é muito, muito, muito de pinceladas mesmo, tá? Eu acho muito importante que a pessoa saiba que a resina poliéster não é só uma resina com um endurecedor que eu joguei ali e endureceu, não. É importante saber as reações, é importante saber que, claro, que você pode ter diferenciações ali, detalhezinhos que pode fazer com que a resina tenha uma propriedade diferente da outra, você pode ter N coisas. Mas é fundamental que você raciocine sempre nessa questão de estrutura, propriedades, composição. Composição, estrutura, propriedades. Quer se aprofundar muito em resina poliéster? Você vai ter livros inteiros sobre isso. Às vezes numa disciplina específica, né? Como por exemplo, elastômeros termofixos, você pode se aprofundar um pouco mais. Né? E como essa disciplina, como eu falei, é só para dar uma pincelada, para você sair, digamos assim, daquele zero ali, né, de conceito, começar a ter um entendimento mais a fundo, né? Então é importante você começar a pensar em alguns exemplos, até do dia a dia, como eu acabei de dizer, né? E daí você vai começar a pensar um pouco além, né, daquela coisa mais leiga, digamos assim. Terceira resina aqui seria a resina epóxi, né? Então, qual é a reação de obtenção da resina epóxi? Bom, gente, a resina epóxi ela é muito conhecida no dia a dia, né? E antes, eu agora vou fazer a inversão aqui do que eu fiz para outra, né? Você vai encontrar, por exemplo, isso aqui desde quando eu era moleque, né? Eu convivo com isso. Você vai ver um adesivo aí, né? Em que você tem dois componentes aqui, né? Então, se você olhar aqui dentro, está cheio de carga, né? A carga sempre está presente nos adesivos, né? Ela tem uma importância muito grande. Uma delas é o ajuste de coeficiente de dilatação, pelo fato dos polímeros tenderem a dilatar bem mais do que metais, e muitos desses adesivos são considerados adesivos estruturais, eles são usados em juntas metálicas ali. Então, os polímeros, se tiver algum tipo de aquecimento no local, os polímeros vão tender a dilatar bem mais do que os metais e, portanto, vai gerar uma tensão ali e a fratura tende a acontecer de forma fácil, né? Então, no momento que você coloca a carga, você dá um ajuste ali um ajuste desse coeficiente aí, né, de dilatação, né, de expansão, se poderia chamar, coeficiente de expansão térmica, né? E outras coisas seria também o próprio ajuste de viscosidade, né? Até baixar custo em certas situações, né? Apesar de quando você usa um adesivo estrutural, isso aí é o menos importante, tá? Então, nesse caso aqui, você vai ver que é uma coisa bicomponente, né? Então, normalmente quando você olha, um é um endurecedor, o outro é a resina. Ou seja, um é rico em endurecedor, o outro é rico em resina. Outro aqui, por exemplo, também é a base de epóxi, muito conhecido, né? O araldite, né? O araldite, você vai ver, são dois componentezinhos ali que você compra, né? Aí você vai olhar num lado, um é resina, o outro é endurecedor, né? Então, o que é isso, né? Então, obviamente que aqui, nesse momento, eu já estou pensando na hora de curar, né? Na hora de reticular, na hora de formar uma rede, né? Uma rede polimérica interligada covalentemente. Esse é o conceito, né? Que é o que são os termofixos, né? Os termofixos são redes reticuladas, redes covalentes, né? Que não mais fundem e não mais dissolvem depois dessas redes serem formadas, né? Agora, será que na hora que o cara me vendeu isso, será que isso aqui ele veio como monômero ou já teve alguma polimerização prévia? Tá? Em regra, já teve uma polimerização prévia. Tá? E realmente é isso que acontece. Então, quando eu pergunto aqui
qual a reação de obtenção da resina epóxi. Isso aqui eu estou perguntando baseado no que o cara me mandou, ou seja, não é a reação que eu vou fazer quando eu estou com isso aqui na minha mão, tá? E quando eu juntar essas duas coisinhas aqui, vai ter uma reação. Mas não é essa a reação que eu estou perguntando aqui. Eu estou perguntando na reação que aconteceu na resina aqui antes do cara me mandar, tá? E onde é que eu encontro essa resposta? Bom, então, dando continuidade aí, né, a pergunta foi sobre a... Deixa eu ver aqui, obtenção... Qual a reação de obtenção da resina epóxi, né? Então, eu vou colocar o slide inteiro aqui para ficar melhor. Bom, se você olhar aqui, isso aqui é chamado de epicloridrina, tá? Então, esse aqui é um dos monômeros usados na síntese da resina epóxi, tá? A resina epóxi, na verdade, ela é um campo mais amplo, né? Apesar de eu estar mostrando aqui os dois monômeros mais importantes, que são a epicloridrina e o bisfenol A, né? Que é o mesmo monômero usado na síntese do policarbonato, né? Apesar desses dois monômeros aqui serem os mais importantes, ou seja, acho que mais de 90%, né, da resina epóxi obtida desses dois monômeros aí, na verdade você pode ter outros usados também, tá? Então a reação de obtenção é exatamente isso aqui, ó. Ou seja, quando o cara vende para a gente, ele já vende uma molécula pré-polimerizada, oligomérica. Então no caso aqui seria a reação do cloro com OH, né? Liberando um HCl. Se você observar aqui, ó, depois que a reação acontece, sumiu um HCl aqui, tá? E aí, se tiver uma outra epicloridrina desse lado aqui, vai reagir do mesmo jeito, liberando um HCl, tá? Uma única observação que eu poderia fazer aí, importante, é que, na verdade, essa reação aqui não é tão direta assim como eu coloquei, né? Eu coloquei para simplificar. Mas, na verdade, o que tende a ocorrer é a reação desse anel com o OH. Tá? Então, o anel, na verdade, aqui, ou seja, aqui daria uns 180 graus aqui, o anel reagiria com o OH, formando uma hidroxila, né? Então, abriria o anel, passaria o hidrogênio para lá, e o outro carbono, esse carbono aqui, ligaria com o oxigênio aqui. Tá? Sendo que depois haveria o fechamento do anel de novo, né? A partir da hidroxila que tinha sido formada aqui com o cloro, né? A hidroxila ia liberar o hidrogênio e o cloro ia sair, e aí ia fechar o anel nesses outros dois carbonos aqui. Mas isso aí ia implicar exatamente nessa estrutura aqui, ou seja, se eu pensar na formação direta aqui, a estrutura formada ia ser a mesma, né? Então, apesar de esse não ser o mecanismo real que acontece, ou seja, ela faz em duas etapas, no final das contas a estrutura seria essa aqui, tá? E por que eu coloquei só essas três aqui e não coloquei um monte aqui para mostrar a polimerização, ou de repente não coloquei aqui entre parênteses, né, para indicar que aconteceria muito mais do que isso, né? Isso é exatamente pelo fato de que, na verdade, quando você compra a resina, ela tende a ser, na maioria das vezes, exatamente essa estrutura aqui, ou seja, a partir de dois monômeros de epicloridrina e um monômero de bisfenol A. Tá? E essa estrutura aqui, ela é chamada de diglicidil-éter de bisfenol A. Tá? Então, a maioria das resinas epóxi vendida, ela vem exatamente dessa forma aqui, ou seja, com moléculas bem pequenas, chamadas de DGEBA, né, diglicidil-éter de bisfenol A, e aí quando você usa, vamos supor que seja esse tubinho aqui, né? Então ela está cheia dessa molécula aí, e aí quando você adiciona essa segunda nela, você vai apenas fazer o processo de cura, você vai arrumar um jeito de interligar, né, as N cadeias desse tipo aqui que estão lá dentro, tá? Isso a gente vai entender um pouquinho daqui a pouco. Aí uma pergunta que poderia ser feita é: e se a gente quisesse dar continuidade, né, ao crescimento daquela cadeia lá, né? Deixa eu arrumar aqui que eu não tô... Pronto. Se eu quisesse dar continuidade, ou seja, se eu não quisesse vender exatamente um DGEBA e sim moléculas maiores, isso é possível e existe comercialmente, tá? Então, aqui, por exemplo, essas três juntas aqui é exatamente o DGEBA.
Se encostar do lado de cá um bisfenol A, ele pode sim reagir com o anel que está aqui. Ele abre o anel, né, formando hidroxila, tá vendo? Aqui tem um anel, o anel abriu e o hidrogênio da hidroxila veio para cá, né? E o carbono aqui, no momento que abriu, né, ele vai reagir com o oxigênio do bisfenol A aqui, aumentou a cadeia, agora já não é o DGEBA. Se eu encostasse uma outra epicloridrina aqui, poderia crescer e formar uma cadeia bem maior, mesmo ainda termoplástica, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que apesar da maioria das vezes ela vir exatamente com aquelas três, né, aqueles 3 monômeros por cadeia, é possível a gente vender, digamos assim, um pré-polímero com uma cadeia bastante maior. Isso teria de imediato como um aspecto a se destacar aí o fato de ter uma viscosidade maior, certamente. Por quê? Porque a molécula é bem maior. Tá? Um outro aspecto a se destacar, se ela viesse assim, seria exatamente o quê? Seria o fato de agora, além das pontas aqui, que são em regra os sítios de cura, quando eu penso na DGEBA aqui, eu penso principalmente em atacar o anel aqui para curar. Assim como se atacava as duplas lá na poliéster, são esses anéis que são atacados no momento da cura da resina epóxi. Mas se a cadeia fosse maior do que a DGEBA, você teria agora sítios de hidroxila possíveis de cura também. Tá? Então esse é um outro destaque aqui. E um último destaque que eu daria a isso seria o fato de que, no momento que a epicloridrina reagiu com o bisfenol A aqui, houve a liberação de HCl. E, portanto, isso aqui seria uma reação de condensação. Mas no momento que a epicloridrina reagiu com o bisfenol A aqui, ou seja, com um ataque ao anel e não a outra ponta de cloro, aqui não houve condensação. Houve apenas um rearranjo dos átomos, tá? Então isso quer dizer o quê? Que nem toda a reação de crescimento da cadeia aqui ela se dá por condensação. E pode ser um mero rearranjo dos átomos ali, tá? Pronto, acho que já falei bastante sobre isso, né? Bom, apesar de não ter a pergunta aqui, eu vou mostrar a última etapa, que seria exatamente quando eu estou com os tubinhos da mão aqui, ou quando eu estou com os dois, né, as duas porções aqui de epóxi, né? Quando eu estou junto às duas aí, o que acontece? Acontece o endurecimento, né? Endurece. Mas o que é esse endurecimento? Os endurecimentos são as reações de reticulação. Mas como se dá, né, essas reações acontecem? Né? Como acontecem essas reações? Eu vou mostrar exatamente aqui, de uma forma bastante genérica. Né? Se eu pegar as 4 pontas, vamos pensar no DGEBA, que fica mais fácil, não preciso complicar com as hidroxilas, embora não tenha complicação nenhuma, é bem simples de entender também. Mas vamos pensar aqui nas cadeias de DGEBA, em que eu olho só apenas 4 pontas de cadeia, ou seja, uma cadeia aqui com outra e outra e outra, e eu joguei agora uma molécula aqui. E essa molécula vai ser exatamente a que está num dos tubinhos desse, né, que é o endurecedor. Né? E esse endurecedor aqui, particularmente, é uma amina, né? E a amina é um dos endurecedores mais usados nesse tipo de resina. Né? Olha só o que acontece daqui para cá. Né? O anel abre, né? Um hidrogênio transfere para o oxigênio no momento que o anel se abre, e o carbono, no momento que ele, digamos assim, desmembrou do oxigênio aqui, ele vai se ligar exatamente ao nitrogênio, né, que cedeu o hidrogênio para o oxigênio do anel. Tá? Então, há uma ligação covalente aqui. Né? Como essa molécula de amina aqui, ela tem outros hidrogênios, ela acaba formando outras pontes com outras moléculas, e é daí que vem a formação da rede. Né? Eu posso simplificar isso aqui em quê? Como o fato de esse composto ser mais do que bifuncional, ou seja, ele tem uma funcionalidade maior que 2. Então, se ele tem uma funcionalidade maior que 2, a rede vai ser possível de formar. Então, é o fato dele interligar várias cadeias que a rede vai ser formada. Obviamente que eu mostrei só o papel de uma molécula. Aqui no outro lado vai ter outra ponta, né, com esse anel aqui. Né? O anel epóxi, né, o famoso anel epóxi,
que é bastante reativo, exatamente por ter 3 membros, assim, né? Ele fica bastante tensionado e por isso é bastante reativo. Né? Então vão existir outros aqui que vão se ligar a outras aminas e aí vai ser só uma questão de balanço estequiométrico para você garantir uma rede bem formada. Né? Às vezes eu até fazia um experimentozinho simples com meus alunos e que eu pedia para eles colocarem, aí tinha resina e endurecedor, né? E normalmente é isso que tem, se você dá uma lida nesses tubinhos ou na própria resina que você compra, né? Para trabalhar com compósitos, por exemplo, né? E eu pedia para eles fazerem formulações com quantidades cada vez maiores de endurecedor, né? E aí eu perguntava, qual é que vai ficar mais duro? A resposta mais óbvia, né? Se eu coloco mais endurecedor vai ficar mais duro. Mas eles viam que a partir de um certo percentual ali de endurecedor que se colocava, a resina voltava a amolecer. Ou seja, se tinha muito pouco endurecedor, não endurecia muito. E se tinha excesso de endurecedor, também não endurecia, né? Apesar de esquentar muito, né? E aí eu dava toda a explicação para eles lá, né? Que é o fato de, quando você coloca um excesso de endurecedor, você acaba impedindo, né? As pontes, ou seja, as reticulações formarem efetivamente. Você garante que todas as reações acontecem, mas não garante a interligação. Por quê? Porque a interligação ela vai ser bloqueada por excesso dessas moléculas de endurecedor que tem ali. Né? Então elas vão ficar ali meio que impedindo, né? Meio não, impedindo mesmo. Né? E aí as reticulações não formam, e endurecimento não vai acontecer. Mas por que esquentava? Porque as reações aconteciam. Né? E se tem todas as reações, calor vai ser liberado, e o calor é devido exatamente a essas reações que acontecem lá. Tá? Então, era um exemplo bem legal ali, até para tirar um pouco essa questão endurecedor. Não, vamos ver mais cientificamente. Né? Embora, claro, a gente tem que entender as coisas, não precisa ficar dizendo, não é endurecedor a partir de hoje. Não, é endurecedor sim, mas o que a gente tem que entender a coisa para não de repente cair numa brincadeira assim como eu fazia. Né? Não que eu queria ensinar, na verdade. Né? Opa, errei o slide aqui. Antes de ir para as aplicações, eu queria mostrar aqui que eu citei aminas, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui. Eu falei que isso aqui era uma amina, né? Então, quando você compra a resina e ela vem lá em 2 componentes, você vai ver ali, tem um poliamidas, amina, né? No final das contas, são fornecedores de grupos amina, tá? Agora, além das aminas, existem ácidos também, ou seja, esse grupo aqui, eles podem reagir com ácidos. Do mesmo jeito, abrindo o anel, transferindo um oxigênio e reagindo aqui com o ácido que está lá, tá? Interligando. Um outro aspecto também é que seria cura catalítica, né? Porque nesse caso aqui, ele vai fazer parte da rede, o composto químico que foi adicionado para a reticulação, né? Então aqui seria ele atua mesmo como um composto químico, como um agente de interligação, né? Mas existem alguns compostos que são chamados de compostos catalíticos, né? Ou seja, onde a cura vai ser do tipo catalítica. E isso quer dizer o quê? Que o composto apenas induz as reticulações de acontecerem, né? Sem ele fazer parte, ou seja, é um catalisador efetivamente, né? Então, no caso, por exemplo, de uma amina primária, né? Uma amina primária, ela atuaria dessa forma aí, tá? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta aqui. Eu dei uma leve pausa aqui, né? Para fazer uma correçãozinha aqui, né? Não é a amina primária, na verdade é a amina terciária, né? A amina terciária é que atua como um composto catalítico. Já a amina primária e secundária, ela atua como um agente de interligação, tá? Isso aí é fácil de entender pelo seguinte, pelo fato dos hidrogênios disponíveis, né? Então, quando uma amina ela é terciária, na verdade está ligada a 3 carbonos
Então não tem mais hidrogênio ali. Então ela atua apenas cataliticamente. No caso de uma amina primária e secundária, ela tem hidrogênios disponíveis, tá? Porque uma amina primária ela é ligada a um carbono, a amina secundária é ligada a dois carbonos. Então ela vai ter hidrogênios ali disponíveis e, portanto, ela atua como agente de interligação, tá? Pequeno, uma pequena correção aí, mas bastante importante, tá? Então, para dar um exemplo aqui para vocês, de dois compostos bastante usados aí no dia a dia, que são os famosos delta e teta, aqui não está aparecendo tudo, eu vou colocar assim, só pronto. Então, olha só, o que é o delta? É dietileno triamina, olha só, 2 etilenos com 3 aminas, 1, 2, 3. E o que é o teta? É trietileno tetramina, ou seja, trietileno, 1 etileno, 2 etilenos, 3 etilenos, com tetraminas, 4 aminas, 1, 2, 3, 4. Né? Então, essas compostas aqui, você vê que ela tem vários hidrogênios, né? Vários hidrogênios disponíveis para a reação de Cura acontecer. Né? Que são muito usados. Né? Muitas vezes são usados diluídos, outras vezes eles até reagem com alguns outros compostos para e juntando com a questão da diluição que eu falei, tudo tem o objetivo de, por exemplo, reduzir o erro de dosagem, né? Diminuir o aquecimento durante a cura. Né? Então, existem esses detalhes aí que eles não vêm puros em regra, eles vêm normalmente diluídos. Tá? Mas o princípio da cura é exatamente desse slide que eu tinha mostrado antes. Né? Então, aqui, se fosse poderia ser um delta e um teta. Por quê? Porque tem os famosos hidrogênios reativos aqui, tá? Dos exemplos que eu citei ali. Então, vamos ver aqui de novo. Cadê? Cite aplicações da resina epox. Bom, revestimento, né, seria a aplicação principal. Mas um outro tipo de... Você vai ver, por exemplo, tinta, né? Tinta, revestimento de alto desempenho em pisos, por exemplo. Né? Adesivos, como eu acabei de mostrar, né? Muito importante, né? E também compostos de alto desempenho, né? Compostos de elevado desempenho. Você vai ver em indústria de aviação, bastante importante, né? E os famosos compostos carbono-carbono, né? Por exemplo, da Fórmula 1, eles são obtidos inicialmente a partir de uma resina epóxi. Depois que passam por uma pirólise lá, a estrutura, digamos assim, ela é mudada. Ela não vai ser mais epóxi no final da pirólise. Mas a resina que foi usada ali com fibra de carbono para gerar os famosos compostos carbono-carbono, por exemplo, usados na Fórmula 1, eles são a partir da resina epóxi. Tá? Então teria N exemplos aí a se falar, né? Mas esses que eu falei já são suficientes. Deixa eu ver se tem algum slide aqui que eu poderia fazer mais alguma observação. Não, aqui já foi. Bom, essa aqui eu não sei porque eu coloquei, né? Eu acho que aqui acho que é só para mostrar a questão do DGEBA, né? O diglicidil éter de bisfenol A. Né? Então, aquela história que eu tinha dito, né? Aqui, apesar de eu ter colocado de forma fácil aqui, né, o cloro com H e liberando o HCl, na verdade seria o anel que reage com o bisfenol A para depois fechar o anel de novo aqui, mas no final das contas a estrutura ia ser exatamente essa que está aqui, tá? É obrigado a ser só DGEBA que o cara me vende? Não, pode ter moléculas maiores. Isso aí está associado a quê? Condições de reação, né? Balanço estequiométrico, né? Se você tem excesso de um dos reagentes, que no caso aí é excesso de epicloridrina, vai favorecer esse tipo de estrutura se formar. Cada vez mais que eu tendo ao balanço estequiométrico, mais eu posso ter um precursor, ou seja, um oligômero maior, ou mesmo polímero. Né? Molécula de polímero é maior. E aí o cara ia me vender uma molécula maior, que teria uma maior viscosidade e tal, e depois eu ia fazer a cura lá. Né? E lembrando, né, que teriam hidroxilas disponíveis também ao longo dessa cadeia. Então eu acho que isso aqui já falei. Agora eu posso ir para o próximo slide aqui.
O que são poliuretanos? Bom, poliuretano, gente, é uma classe muito vasta, tá? Muito vasta de polímeros. Assim como se eu chamar, por exemplo, um polímero de poliéster, a princípio eu não vou saber quem é quem, né? Que existem os poliésteres, sei lá, biodegradáveis, né? Existem os poliésteres termoplásticos, poliésteres termofixos, né? Existem poliésteres elastômeros termoplásticos, né? Então, eu não tenho como saber exatamente qual a característica de um poliéster. Sei lá, se eu pegar o PET, comparar com uma resina poliéster, um é extremamente frágil, o outro tem uma ductilidade grande, né? Um vai suportar temperaturas altas, o outro não, né? Então, não se pode dizer exatamente a partir desse nome, assim como poliamidas, é uma classe, né? São vários polímeros pertencentes àquilo. Do mesmo jeito seria o poliuretano, tá? Então, poliuretano, o nome vem exatamente pelo quê? Pelo fato de todos terem grupos uretano ao longo da cadeia. Então, de forma bem genérica, eu posso dizer que o poliuretano é o quê? É um polímero obtido a partir de isocianato com glicol, né? Em que esse isocianato é esse grupo aqui, ó, N-C-O. O glicol é um que tem um grupo OH, mas o detalhe está no R e no R' aqui, que podem ser N-tipos, né? Então, eu posso ter aqui um R mais aromático, eu posso ter um R mais alifático, né? No glicol, por exemplo, é muito comum o glicol ser ou uma molécula extremamente pequena, no caso do etileno glicol seriam apenas 2 carbonos, ou, por exemplo, glicóis poliméricos, tá? Você vai ver, por exemplo, na obtenção de espumas flexíveis, você vai ver que muitas vezes aqui são poliésteres, né? São polímeros grandes que têm essas pontas e por isso vai ser considerado um poliuretano no momento que a reação acontecer. Então é um grupo extremamente vasto, ou seja, podendo variar demais esse R e esse R', tá? Então, para fechar, eles podem ser termoplásticos, eles podem ser termofixos, eles podem ser elastômeros, eles podem ser elastômeros termoplásticos, tá? Eles podem ser espumas, que na verdade seriam termofixos, né? Mas tem uma característica bem diferente aí. Quais são as características do poliuretano? Aí vem aquela história, depende, né? Tem os TPUs, né? Poliuretano termoplástico que são elastômeros, né? Tem os poliuretanos que são espumas, tem os poliuretanos que são termoplásticos, ou seja, assim como um PET teria um poliuretano termoplástico. Então, não dá para você falar das características, são muito amplas, depende de cada situação. Quais as aplicações do poliuretano? A principal delas seria como espuma, tá? E aqui de novo, ó, trouxe uma espuma de poliuretano que você aplica, né? Colocando um canudinho que está ali, que eu não vou trazer para cá, né? Você aplica isso, por exemplo, na construção civil, né? Em juntas, né? Na construção civil, você pode aplicar isso. Você vai ver em muitos prédios atualmente, ele internamente tem uma grande quantidade de poliuretano ali, seja para atuar como isolante térmico, isolante acústico, né? Então eu estou falando aí já de espuma, ou seja, da principal aplicação desse polímero aí, tá? E os famosos colchões, né? Travesseiros, sofás, né? Tudo aquilo ali é poliuretano. Tá? Então a aplicação principal é essa aí, tá? Agora, como eu falei, pode ser usado como polímero de engenharia, um plástico de engenharia, pode ser usado como uma borracha, né? Espumas, né, do tipo borrachas como insolados, né? Você pode usar diversos tipos de diferentes além da espuma, mas o principal é realmente a espuma, tá? Voltando aqui, né? Isso aqui eu já falei, já é suficiente, não vou me estender muito. Um único detalhe que eu vou dar aqui, por exemplo, como eu falei, né? De forma genérica, isocianato, diol. Mais particularmente, né? Um diisocianato, né? Porque tem que ter uma bifuncionalidade, né? Um diol que está aqui, que pode ser monomérico, pode ser polimérico, inclusive. Daí que vem a possibilidade de gerar polímeros de diversos tipos. O detalhe, como eu falei, independente do tipo, eles vão ter que ter essa ligação aqui, que é a reação da hidroxila com o isocianato, né? Então, o que acontece aqui? Ocorre a ruptura dessa ligação dupla, nitrogênio e carbono. O hidrogênio é transferido para o nitrogênio
E o carbono aqui que ficou, né, desfavorecido porque houve a quebra da dupla, ou seja, ficou com elétrons emparelhados, ele vai se ligar ao oxigênio, do jeito que está aqui. Então aí é uma reação em etapas, por quê? Porque é uma polimerização a partir de grupos funcionais, porém não é condensação. Tá? É uma polimerização por rearranjo, é uma poliadição, né? Apesar de ser uma polimerização em etapas. Muitas vezes a gente coloca sinônimo, né, de poliadição por polimerização em cadeia, mas aqui seria um exemplo de uma polimerização em etapas do tipo adição, ou seja, não houve liberação de composto de massa molar pequena. Tá? Cito aqui 3 exemplos, né, vou colocar o slide inteiro, de isocianatos bastante usados. Olha o famoso NCO, do jeito que estava aqui no slide anterior, tá vendo? N, dupla C, dupla O. O R, sabe lá Deus quem é. Cito 3 exemplos aqui, bastante comuns no mercado. TDI, tolueno de isocianato. Né? Então aqui, tolueno com 2 isocianatos. Aqui, metileno, difenileno de isocianato. Metileno, difenileno de isocianato, MDI. Ou difenilmetano de isocianato. Né? 2 nomes aí. Um terceiro aqui seria o HDI, hexametileno de isocianato, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, 6 grupos metil e 1 de isocianato aqui em cada ponta. Tá? Hexametileno de isocianato. Colocou um composto ali do lado, vai acontecer a reação de polimerização. Um detalhe que eu poderia citar aqui, né, importante, é o fato, por exemplo, como é que se tende a gerar termofixo a partir desse? Normalmente está associado a um terceiro grupo funcional, a um dos monômeros, seja isocianato ou seja o glicol. Tá? Por exemplo, aqui, uma molécula dessa, ela teria um OH aqui a mais, né? Ou seja, seria trifuncional ou até polifuncional. Tá? Se for polimérico, ela pode ser até polifuncional. Então, pelo fato de ter uma funcionalidade média maior que 2, formaria uma rede. Então, no caso aqui, o princípio de formação de termofixo de poliuretano está associado a um dos monômeros, ou até mesmo os 2, terem mais de 2 grupos funcionais por cadeia. Tá? Diferente lá da resina poliéster, que era dupla, diferente da epóxi. A epóxi até pode ser explicada assim pelo fato do endurecedor ter mais de 2 grupos, né? Ter mais de 2 grupos reativos. Né? E no caso da resina fenolformaldeído, né, está associado ao fenol ter mais de 2 grupos, 2 pontos locais reativos. Né? Bom, uma reação que eu destaco aqui é essa aqui, que ocorre, por exemplo, na formação das espumas. Né? Então, a espuma de poliuretano, ela se forma, na maioria das vezes, pelo fato de ter um pouco de água presente lá juntamente com os monômeros. Tá? Então, quando tem um pouquinho de água lá dentro, a reação de polimerização lá entre isocianato e glicol vai acontecendo, mas acontece também um pouco de reação de isocianato com água. Então, a água ela é incorporada na estrutura aqui, tá? Sendo que depois ocorre a liberação do CO2. E é esse CO2, que é um gás, né, que vai formar as bolhas, os famosos poros, né, das espumas, né, do poliuretano esponjoso ou poroso. Tá? Então isso dá exatamente pelo CO2. Posso fazer isso também usando um agente de expansão, ou seja, eu posso gerar um produto de poliuretano e espuma utilizando um agente de expansão físico, típico, como o CFC, por exemplo. Mas hoje em dia o mais usado é essa forma aí, ou seja, tem um excesso, digamos assim, de isocianato ali para reagir com traços de água e gerar esses poros aí, tá? Ele vai expandir lá e vai formar os poros, ok? Gente, poderia falar muita coisa sobre poliuretano, tá? Mas infelizmente teria que fazer uma disciplina sobre termofixos mesmo para falar sobre isso, tá?
Então eu não vou falar disso aqui. Eu inclusive tenho uma disciplina sobre termofix e elastômetro que eu falo um pouco mais, né? Mas aqui realmente não dá porque é muita coisa, né? Por fim, aqui eu falaria sobre os produtos de silicone. Então, para fechar, né, essa parte de termofix, falar rapidinho do silicone. Então, o silicone é um produto termofixo bastante comum no dia a dia, né? Já vou bem direto aqui a esse slide para mostrar, por exemplo, de onde vêm as moléculas de tamanho intermediário. Na hora que o cara vende para a gente, ele chama aquilo de silicone, porém ainda vem fluido, né? Ele seria isso aqui, do lado direito. E isso aqui vem de onde? Ou seja, o cara que me vendeu, ele já fez essas reações aqui. Então aqui você tem um dimetil silano, né? De hidroxilano, né? E aqui você teria o também, né? Poderia ser também um dimetil de clorocilano, né? Poderia ser 2 cloros aqui, pode ser parcialmente clorado, né? Na verdade, parcialmente hidrolisado, né? Ou então já totalmente hidroxilado aqui. Então, se esse grupo aqui reage com esse monômero aqui reage com esse, aqui vai ter a liberação de um HCl, formando exatamente o monômero, o mero, né, do silicone, que é dimetilsiloxano, tá? Então, a cadeia de silicone é dimetilsiloxano. Todos os silicones são dimetilsiloxano? Não. Poderia, por exemplo, um CH3 desse trocar por um anel aromático. Poderia trocar por um C+C, por exemplo. E isso realmente existe. Muitas vezes os silicones são copolimerizados, por exemplo, com alguns deles contendo anel aromático. Para quê? Por exemplo, para reduzir a tendência à cristalização, para aumentar um pouquinho a rigidez dele, tá? Mas principalmente para reduzir a cristalização, porque você torna a cadeia mais irregular no momento que tem meros diferentes, né? Se ele tivesse um C+C aqui, que seria outra forma comum, poderia, por exemplo, na hora de curar, fazer uma cura com enxofre. Isso aí poderia acontecer pelo fato de ter dupla. No caso aqui, um tipo de cura típico seria o uso de peróxido, por exemplo. Usa peróxido, ele vai arrancar o hidrogênio aqui e a cura vai acontecer interligando cadeias, tá? Mas a pergunta não foi essa aqui. Eu acabei me estendendo e não respondi a pergunta. Qual o diferencial dos produtos à base de silicone? Então, um diferencial seria a estabilidade térmica e química, né? São materiais que suportam temperaturas altas de uso sem se decompor, porém também suportam temperaturas baixas demais sem fragilizar, sem ficar rígido. Porque a TG desse material é extremamente baixa, e isso pode ser explicado exatamente pela flexibilidade dessa ligação silício-oxigênio. Então são materiais que têm TG baixa demais, mas tem temperatura de uso alta demais, porque a estabilidade é grande devido também à estabilidade térmica, digamos assim, a energia de ligação alta desse polímero aí. Ou seja, a ligação silício-oxigênio é muito estável termicamente, tá? Então, poderia colocar inércia química também e produtos bastante versáteis, né? Qual o primeiro polímero totalmente sintético obtido? Isso aqui a gente já respondeu, que é a resina fenolformaldeído, conhecido como baquelite, tá? Então pronto, eu acho que era isso aí, eu não quero me alongar muito, de novo já deu mais de 1 hora de vídeo, né? Então com isso eu termino a série, né? Termoplástico, termofixo e elastômeros. É só para dar aquela diferenciada, tá? Só para dar aquela diferenciada, mas fundamental que alguns detalhes de estrutura eles sejam assimilados, né? Fundamental, para você sair daquela coisa mais, né, corriqueira, isso é porque endurece, aquilo ali é catalisador. É até bom, é importante entender, né, para saber conversar com as pessoas. Não precisa corrigir ninguém, né? Não precisa corrigir, se for, né, trabalho do dia a dia, não precisa. Mas é importante que o engenheiro de materiais ele entenda, né, detalhes, né? Tem muita coisa sobre cada um desses materiais que eu falei, né? Não, sei lá, tem livros inteiros de poliuretano, livros inteiros de resina epóxi, né? Aqui é só para dar aquela diferenciada ali, mas com um entendimento bom disso, já dá digamos assim, uma possibilidade de ter upgrades, né, posteriores, tá ok? Então era isso aí, uma boa noite a todos, até o próximo vídeo.